sobre a nova fase da Operação Pente Fino. Pela qual o INSS vai convocar 170 mil segurados para a realização de perícia. E vou falar, tem mais do que isso, não é só 170 mil não, viu, Caco? Primeiro vamos falar da notícia que tomou as manchetes da semana. As principais gazetas jornalísticas do país anunciaram a nova fase da Operação Pente Fino. Vamos lembrar o que é a Operação Pente Fino. Tudo começou alguns anos atrás, quando o TCU, o Tribunal de Contas da União, identificou gastos da ordem de, não é milhões, é bilhões, por parte da Previdência, e desses bilhões, uma boa parte era referente a benefícios fraudulentos, fraudes praticadas contra os cofres públicos. Vou dar um exemplo de fraude. O segurado já morreu e os dependentes continuam recebendo em seu lugar. Felizmente, agora, as informações tomam um canal cruzado entre os órgãos públicos. Os tabeliões, os cartórios de registro civil prestam informações em tempo real à administração pública. Ou seja, quando uma pessoa falece, o cartório de registro civil comunica ao INSS na mesma hora e o INSS cancela, bloqueia a pensão, a aposentadoria daquele sujeito. E os dependentes terão que buscar a pensão caso desejem. Então é muito difícil agora os dependentes continuarem a receber benefício no lugar do segurado falecido, mas essa era uma espécie de fraude. E olha só, Caco, por que eu gosto tanto do teu canal? Porque é um canal de informação precisa, é serviço de utilidade pública. Pô, gente, quando vocês tiverem dúvidas desse tipo de assunto, podem perguntar aqui para o Caco, porque a informação aqui ela é analisada e conferida 1, 2, 3 vezes. Olha o que aconteceu no último programa. O Bira, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, me trouxe uma notícia de primeira mão, daquele PL. Mal estávamos sabendo, e ao invés de trazer uma informação qualquer, tirada de qualquer site, qualquer canal de YouTube, ele pesquisou várias vezes antes de trazer, e a informação foi prestada aqui com especificidade, com precisão, com riqueza de detalhes técnicos. Hoje, felizmente, todas as informações são cruzadas, a maioria das informações constam no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, então esse tipo de fraude também não ocorre mais. Outro tipo de fraude, muito comum nos benefícios por incapacidade, agora a gente está chegando no assunto que é o tema principal desse nosso primeiro bloco, né? O pente fino nos benefícios por incapacidade temporária. Outra fraude muito comum de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez eram os laudos falsos. O sujeito carimbava uma folha em branco, colocava o logotipo, papel timbre, letra de garrancho como é de médico, fingia que tinha determinado diagnóstico. Utilizavam muito isso em doenças psiquiátricas, que doenças psiquiátricas não costumam ser acompanhadas de exames. Por exemplo, doença da coluna, vem um exame lá, tomografia, a ressonância. Doença fratura vem acompanhada de raio-x, mas doenças psiquiátricas dificilmente você vai ter um exame. Então, isso era um dos alvos preferidos dos estelionatários, eram as doenças psiquiátricas. Aí fraudavam lá os médicos dizendo que o segurado tinha tal e tal doença e estava muito ruim, não podia trabalhar, para conseguir, assim, benefícios por incapacidade. Esse tipo de fraude também está cada vez mais difícil, porque, como eu disse, o INSS cruza informações, o INSS recebe um laudo do psiquiatra, ele já entra em contato com o psiquiatra para saber, foi o senhor que emitiu esse laudo? É verdade? Ele é teu paciente? Então, vocês podem ver que as fraudes são cada vez menos frequentes, cada vez mais raras. Pois bem, com esse levantamento do TCU, do Tribunal de Contas da União, o INSS disse que tem muita fraude ocorrendo e, por isso, ia passar o pente fino nos benefícios do INSS. Ia convocar todo mundo para reavaliar todas as concessões. E vou te falar, gente, mentira. Isso aí é história da carochinha. Pano de fundo para cortar centenas de milhares de benefícios da Previdência Social. E foi isso que aconteceu nos últimos anos. Nós vimos acontecer muita gente aposentada por invalidez há anos, que não tinha a menor condição de retornar para o trabalho, foi jogada na rua,
20 anos depois de afastada, teve que ser reinserida no mercado de trabalho, obviamente sem a menor condição de concorrer com aqueles que passaram a integrar esse mercado com muito mais jovialidade, menos experiência, mas muito mais energia, muito mais atualizados, principalmente com relação aos avanços tecnológicos. Essas pessoas sem condições técnicas, sem condições físicas e nem mentais de reintegrar o mercado de trabalho, foram jogadas na rua. Foi isso que aconteceu. O INSS fez isso, o governo federal fez isso, e não só esse, como o anterior, fez isso para economizar em cima daqueles que mais precisam. E a prova disso eu vou explicar agora. Eles começaram com a Operação Pente Fino nos benefícios de aposentadoria por invalidez, dizendo que a Operação Pente Fino foi criada para coibir fraudes, para identificar fraudes e cessar benefícios. Pessoal, Caco, vocês sabem o que acontece quando um benefício é concedido em fraude? Quando eles detectam fraude, pela lei, o benefício é automaticamente cancelado. E o segurado tem cobrado, ele vai ser cobrado do INSS, da Receita Federal, e inclusive pode ter um processo criminal na Polícia Federal, ele vai ser cobrado por todas as prestações que recebeu indevidamente nos últimos 5 anos. Aí o sujeito vem e fala, não, mas o benefício é um pagamento alimentar, não pode ser cobrado? Pode. Quando é resultado de dolo, ou má-fé, ou fraude, o INSS pode cobrar de volta sim. Então, quando o benefício é concedido em fraude, quando o INSS detecta fraude, pela lei, ele tem que cancelar imediatamente e cobrar de volta todas as prestações que o segurado recebeu indevidamente. O que nós vimos na Operação Pente Fino, primeira fase, com a aposentadoria por invalidez? Os segurados foram repericiados, eles passaram por perícia. Eles não foram chamados para justificar os laudos apresentados, os exames. Eles não tiveram os seus documentos reavaliados. O INSS não conferiu nenhum laudo com o médico que emitiu. Ele simplesmente chamou centenas de milhares de segurados para fazer nova perícia. E aí cancelou centenas de milhares de benefícios por incapacidade. Primeiro, se não conferiu esses laudos, esses exames, como pode detectar fraude? No máximo, o médico do INSS pode falar não está mais incapacitado, o que já é difícil de engolir, porque se o cara está aposentado por invalidez, aí vai outro médico do mesmo instituto, do INSS, e fala que ele não está mais incapacitado, que ele já pode trabalhar, então alguém errou. Pelo menos o médico anterior errou. Já começa errada a situação. Agora, fraude não existe nisso. É um entendimento médico que mudou. Mudou para economizar dinheiro, para cortar na carne de quem mais precisa. Mas fraude não existe. Que desde 95 a aposentadoria por invalidez deixou de ser permanente, passou a ser temporária. Pano de fundo para cortar na carne do trabalhador, para economizar bilhões de reais em cima de quem mais precisa. E agora está acontecendo de novo. 170 mil segurados que recebem benefício por incapacidade temporária, auxílio-doença, vão ser convocados para fazer perícia. Não é pente fino coisa nenhuma, não tem fraude. Eles querem cortar mais um monte de benefício para economizar. E já estão, Caco, anunciando uma outra fase da Operação Pente Fino, que, aliás, não vai ser iniciada agora, já começou. É a fase dos demais benefícios que não são concedidos por incapacidade. Os outros benefícios, aposentadoria por idade, a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, que com a reforma da Previdência de 2019 passou a existir só na forma de regras de transição, aposentadoria por pontos, aposentadoria do deficiente, auxílio reclusão, todo o auxílio acidente, todos os benefícios, que auxílio acidente é por incapacidade, mas todos os demais, pensão por morte, todos os demais benefícios vão ser objeto de reavaliação. E como é que eles estão fazendo essa reavaliação dos outros benefícios, que não são concedidos por incapacidade laborativa? Eles estão chamando o segurado para mostrar de novo os documentos que mostrou, que entregou ao INSS quando se aposentou. Por exemplo, o senhor está aposentado há 20 anos? Tudo bem, me traz de novo os documentos
que você utilizou quando se aposentou. Mas eu não tenho mais nada, estou aposentado há 20 anos. Pois é, mas vai ter que trazer. Eu tinha uma cliente de 87 anos, Caco, que recebe pensão por morte há 22 anos. E quando o marido faleceu, ele já era aposentado há outros 10 anos. Quer dizer, ela está sendo chamada para mostrar os documentos que fundamentaram a pensão por morte dela e que serviram, aqueles outros que serviram para aposentar o falecido marido dela, documentos de 32 anos atrás. Ela falou, doutor Tiago, eu não tenho esses documentos. Eu falo, senhora, fique tranquila, tá? Porque, graças a Deus, a justiça ainda age com bom senso. Mas o INSS não é guardião desses documentos? Não é obrigatório por ele ter guardado esses documentos? Matou a charada. Caco, mais uma vez você matou a charada, já vamos chegar lá. Aí eu falo, fica tranquilo que a justiça, infelizmente, ainda tem bom senso, embora a Previdência não tenha. Primeiro, decadência. Lembra da decadência, Caco? Prazo de 10 anos para pedir a revisão do benefício. O segurado tem prazo de 10 anos para pedir a revisão do benefício, então o INSS também tem prazo de 10 anos para revisar o benefício. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Podem procurar um profissional especializado para alegar a decadência, porque o Conselho de Recursos da Previdência Social em Brasília, isso não estou nem falando da Justiça, não precisa nem colocar no pau por enquanto, porque o próprio Conselho de Recursos da Previdência Social em Brasília tem entendimento sedimentado, pacificado no sentido de que a decadência também vale para o INSS. O INSS também tem prazo para convocar o segurado. Não tem nada que convocar segurado que está aposentado há 30 anos ou que recebe pensão concedida em aposentadoria de mais de 30 anos atrás. Outra coisa, o INSS, como o Caco disse, tem que guardar esses documentos. Ele não está falando para o segurado guardar, eles é que tem que guardar. Vai lá no INSS, meu amigo, e tenta obter algum documento de 20 anos atrás. Fala, eu quero cópia do meu processo administrativo. O servidor vai dar risada e falar, meu amigo, teu processo não existe mais. Quer dizer, o INSS não tem documentos de 20 anos atrás e quer que o segurado tenha documentos de 30 anos atrás? Felizmente, existe o Instituto da Decadência que proíbe o INSS revisar benefícios concedidos há mais de 10 anos atrás. E outra coisa, existe também a presunção da boa-fé. Vou explicar. A boa-fé se presume, a má-fé tem que ser provada. Se o INSS está alegando fraude, eles vão ter que provar. Não é o segurado que tem que mostrar que agiu de boa-fé. Não é o segurado que tem que provar que não é bandido. Não é o segurado que tem que provar que não fraudou, que não agiu de má-fé. O segurado não tem que provar que fez tudo direito. O INSS que tem que provar se disser que tem algum erro na aposentadoria. Então, o meu conselho é, se receber essa carta para mostrar documento, mostre os documentos que tiver. Claro, por que não? Vamos dançar conforme a música. Melhor do que brigar depois da justiça é tentar atender a exigência agora. Bota a casa de cabeça para baixo, mexe no baú antigo que está guardado lá no sótão, coloca tudo que tiver num saco e leva lá no INSS. Tira a cópia antes, viu? Porque o INSS às vezes perde documento. Então tira a cópia antes e leva lá. Ó, tá aqui, foi esse o documento que eu obtive. Não gostou, problema seu? Fala isso pro servidor. Não estou falando isso pro ouvinte. Estou falando pro ouvinte, fala isso pro servidor. E também não é culpa do servidor, ele só está cumprindo ordens, viu? Só para saber. Que me desculpem os servidores do INSS, eu sou fã de carteirinha deles, porque eles são o escudo do INSS. Eles acabam escutando graça do segurado e eles nem têm culpa disso. A culpa é do Ministério da Previdência. Agora é a Subsecretaria da Previdência vinculada ao Ministério da Economia que edita essas normas absurdas. E é o servidor que está lá na linha de frente, atendendo no guichê, que acaba apanhando, que acaba escutando desaforo. E a culpa não é dele, acredita, gente. Ele só está cumprindo ordens. Então, vai lá, entrega os documentos e fala isso que eu tenho. Ok? Procure um advogado de sua confiança, porque tem que fazer uma petição fundamentada, explicando essa questão da boa-fé presumida, da decadência. Se passou os 10 anos, tem que alegar a decadência para poder recorrer. Você tem chances. Você tem a entrega do documento, a defesa administrativa, o recurso administrativo para as juntas de recursos da Previdência Social e o recurso especial para o Conselho de Recursos em Brasília. Você tem essas 4 chances antes de entrar na justiça, antes de colocar no pau. Então, para que fazer errado para procurar advogado e colocar no pau depois? Não, já procura o profissional especializado antes, quando receber a carta, para percorrer todo o caminho administrativo, utilizar todas as suas oportunidades, as suas chances, antes de ter o benefício cancelado, que isso não aconteça, tomara, mas você deve utilizar
todas as chances, as possibilidades que você tem de se defender antes de procurar a justiça, ok?